É um ponto da região que eu ouvi bastante andando na rua, aí sai, aí ouve de parente, ouve de gente, enfim, você ouve muito aqui, você deve ter ouvido muito, que é a ideia de questionar a própria morte. Falar de que na realidade essas mortes estão sendo catalogadas porque o município recebe repasse do governo federal. É uma teoria imensa. Vou te falar o que acontece. É isso que eu queria te pedir. Eu queria te pedir para você explicar como é o processo de catalogação de mortes por Covid. A verdade é assim, ó, o que a gente faz, né? Eu até estava gravando um vídeo ontem para tentar esclarecer, mas eu não sou muito boa de gravar vídeos, então assim, né? A gente também não. É o seguinte. Mas nós temos Yuri, o produtor, ali. Então, aí é o seguinte, como a gente está aprendendo sobre o vírus, então, saiu um teste de coronavírus. O teste não era excelente, mas era o que a gente tinha. E aí, junto nesse período, nós fomos aprendendo que tem um padrão de tomografia, que você tem alguns sintomas que chamam, você tem o padrão epidemiológico. Então, assim, tá a mãe e o filho com coronavírus. E aí o marido começa a espirrar, o exame dele veio negativo. Você tá de brincadeira que você acha que não é a mesma coisa? Pô, os caras estão vivendo junto. Então, ao longo do tempo, nós fomos vendo alguns padrões. E foi muito jogado aí pra população. Exame negativo é negativo. Não é. Tem paciente meu que demora 5 exames para vir positivo. Por quê? Porque tem a técnica de coleta, tem o armazenamento, tem o tempo de coleta. Então, do 3º ao 5º dia a gente colhe um exame, depois do 10º dia a gente colhe outro. Nessa janela do 7º ao 10 a gente faz o quê? Colhe os 2 às vezes, porque passou do tempo de um, mas ainda não chegou no tempo do outro. Aí você junta a tomografia. Então, o que acontecia? Meu parente morreu do quê? Seu parente morreu de coronavírus. Tá, mas por que não tá escrito no atestado de óbito que é coronavírus? Tá escrito que é suspeita. Porque realmente é uma suspeita. Então, no começo, não tinha um CID, que é o código que a gente usa, para suspeita tinha, mas assim, não tinha, só tinha para confirmação laboratorial. Não tinha, assim, a confirmação clínica epidemiológica. Hoje a gente tem um CID para isso. Por quê? Porque às vezes o exame vem negativo, mas eu já tô tão habituada a ver aquilo que eu tenho certeza que a evolução é aquela, a tomografia é aquela, a história clínica é aquela, então é aquela. Mas tem paciente, por exemplo, que está com coronavírus, que passa o tempo de transmissão e morre por um infarto. Então, foi uma consequência? Provavelmente sim, porque ele ainda estava internado. Então, a causa primária, né, a causa base, vamos dizer assim, foi a doença coronavírus, mas aí ele infartou, então ele morreu porque o coração parou. Mas isso tudo foi desencadeado por um negócio aqui. E aí no começo tinha essa especulação também, porque os municípios receberam mesmo uma verba. Tá? Então criou-se mais uma vez uma politização de que a gente estava colocando tudo como sendo coronavírus para vir mais dinheiro. E na verdade não era para vir mais dinheiro, porque o dinheiro já vinha fixo de acordo com leitos que eu tinha disponibilizados para aquilo. Legal. Tá? Então, houve mesmo uma politização. E aí o que acontece? Quando o paciente morre de coronavírus, ele não pode ter velório, ele não pode ter, a família não pode ver. Eu tenho que fazer todo um procedimento com o corpo que é embalado de uma forma correta. Então, assim, poxa, eu não vou poder velar o meu ente querido, mas já tá morto, tá? Mas tá morto, mas transmite, né? E a gente foi vendo que antes era assim, não importava, fazer 3 meses que o paciente estava internado, era coronavírus, tinha que fazer esse procedimento. Hoje a gente sabe que não é assim. Hoje ele está internado, passou 20 dias, a gente tirou ele do isolamento respiratório, que a gente diz. Se ele falecer, ele pode ter o velório. Se for antes desse tempo, não pode.